Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em relação ao aproveitamento do tempo, que é o tema do nosso recolhimento hoje, o tesouro do tempo, Jesus tem muitas parábolas. Você sabe que a parábola, traduzido literalmente, seria semelhança. São histórias ou metáforas que, por comparação, nos ajudam a enxergar as coisas espirituais. E Jesus muitas vezes diz no Evangelho que só falava por parábolas. E uma das parábolas sobre o aproveitamento do tempo é a dos servidores vigilantes. E encontramos uma palavra muito cara a Nosso Senhor, vigilância. Até no final do seu curso terreno, quando está chegando a paixão e a morte, diz aos apóstolos, vigiai e orai. Ora, o que quer dizer vigilância? Literalmente é estar acordado, não dormindo. Estado de vigília, estado de vigilância e estado de sono, não? E Cristo diz, estejam acordados. E vamos a essa parábola, que é uma entre muitas, que diz o seguinte: tende os rins cingidos, a cintura cingida, a túnica cingida, e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrirem logo que ele vier e bater. Felizes os servos que o Senhor, à sua chegada, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os colocará à mesa de Deus. E passando de um ao outro, ele os servirá. Deus se tornará aquele que lhe serve a vida eterna e a felicidade. É uma parábola sobre o juízo. Está falando dos hábitos e costumes da época. Uma casa grande tinha seus criados, seus servidores. Quando o dono de casa saía à noite, por exemplo, para um casamento, eles ficavam vigilantes para quando voltasse. Alguém tinha que abrir a porta. Quando tinham terminado o trabalho, tiravam o cinto e deixavam solta a túnica. Às vezes dormiam com a túnica, como se vê em outra parábola do Evangelho. E quando estavam para atuar, para estar a serviço, arregaçavam a túnica, cingiam e à noite acendiam a lâmpada. Saber onde estavam, saber o que iam fazer. Bom, essa é uma imagem que Nosso Senhor nos dá e é aplicável, em primeiro lugar, à hora da morte. Vigiai, não sabeis o dia nem a hora. Uma frase que Nosso Senhor repete muitas vezes. Estai acordados, não durmam.
que o tempo vai voar, vai passar, se escoa. Não. Quando bater a porta, como diz, felizes os servos. E diz, caso venha pela segunda ou pela terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. A noite se contava por vigílias, de 3 horas. Era uma contagem diferente da nossa. Seja quando for que o Senhor vier, nós não sabemos o dia nem a hora da nossa morte. Estar vigilantes é, por exemplo, procurar estar sempre na graça de Deus. Se tem alguma coisa que nos pesa um pouco mais, confessar, fazer uma boa confissão para recuperar o estado de graça, de amizade e união com Deus. Vigiar é o que dizíamos antes e que São José Maria resumia com outra frase muito curta: faz o que deves e está no que fazes. Faz o que deves e está aplicando o teu esforço, a tua atenção àquilo que estás fazendo. Não faz isso o homem que chega em casa e a mulher que gosta de falar, e tem toda a razão, porque passou às vezes o dia sozinha, e começa a falar e se dá conta que o marido não escuta, que está com a cabeça em outro lugar. Talvez coisas do trabalho, coisas que tem que fazer amanhã, um problema que surgiu que ainda está trabalhando na cabeça dele a solução desse problema. Não, estar no que fazes. Se está em casa, está em casa. Se está com a família, está com a família. Eu dizia que essas parábolas se aplicam, sobretudo, à hora da morte, à batida definitiva, quando Deus nos chamar. Mas também se aplicam a cada dia. Uma frase muito bonita que alguns gostam muito de repetir, e devem ter visto talvez escrita em santinhos, é aquela frase do Apocalipse que o próprio Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. A refeição em comum é sinal de intimidade. E terei intimidade com ele e ele comigo. Ora, esse estou à porta e bato é cada dia, é cada hora. Vamos ligar essas palavras de Cristo a outras palavras que Nosso Senhor disse quase no final daquele sermão programático que era o Sermão da Montanha. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é aquilo que faz o homem um justo, ou seja, um santo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão dadas. E conclui: não vos preocupeis, tradução que não é exata o original. É um ponto que eu procurei, como a gente usa bastante para a pregação, procurei ver no original grego o que quer dizer mesmo. Não que seja perito em grego, mas há quem seja e a gente descobre. Não é preocupar, é agoniar. Não vos agonieis, não vos inquieteis, não fiqueis aflitos com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará o seu cuidado. A cada dia basta o seu mal. Isso que nós, com a ajuda de Deus, deveríamos fazer. Viver o dia de hoje. Há vários lugares no Novo Testamento, no Evangelho, na cartas, que falam do valor do dia de hoje. O dia de hoje é uma vida. Acorda como quem nasce, vai vivendo o dia de hoje e dorme como quem chegou ao fim. Muito bem.
A cada dia basta o seu cuidado. O seu cuidado que é? Cuidar de escutar essa voz que bate à porta durante o dia e nos diz: eis que estou à porta e bato, me deixa entrar. Não fica você ocupado com coisas que não são as que eu quero, como se Deus falasse conosco. Tenha a ordem da vida. Tenha essa hierarquia de que falávamos antes. Vale a pena repisar. Cada dia tem também o seu mal, diz o Evangelho. O que quer dizer? Outros traduzem a sua malícia. Quer dizer que cada dia tem a sua armadilha. Então vamos pensar um pouco alguns cuidados e algumas armadilhas correspondentes a esses cuidados para o aproveitamento do tempo, do dia de hoje. O primeiro cuidado, saber começar. Eu me lembro que quando estava em Roma, muitas vezes convivendo com São José Maria durante 2 anos, muitas vezes lhe ouvi dizer uma frase: começar é ter metade do trabalho feito. E depois descobri, ele era um homem culto, um homem que sabia muito de humanidades, ele manejava o latim como um perito no latim, etc. Portanto, provavelmente ele já tinha lido isso no poeta Horácio Latino, que diz a mesma coisa: dimidium facti quicepit habet. Quicepit, quem começa, habet. Teg, facti dimidium. Feito a metade já. Começar é ter metade do trabalho feito. E aí o que nós podemos pensar é o que nos prejudica. Aqui está a armadilha. O que atrasa? Por que postergamos as coisas? As coisas que já, a consciência já foi esse Cristo que bate à porta. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que começar aquilo. Eu tenho que... E atrasamos, procrastinamos. Por quê? Por preguiça. Por comodismo. Às vezes por covardia. Olha, eu, por exemplo, confesso que a tentação de procrastinar, ir ao laboratório para fazer exames, é muito grande. Porque é muito chato. Então, não, acho que pode ser a semana que vem, acho que vou depois. Mas isso às vezes acontece com coisas mais sérias. Trabalhos adiados. Também São José Maria, hoje que, como sempre, aliás, o lembramos muito no dia da fundação da sua obra, do Opus Dei, ele dizia: os inimigos da alma são os que estão no catecismo da igreja, o catecismo das crianças. Os inimigos da alma são o mundo, a mundanidade, o mundo longe de Deus, o mundo demônio, é óbvio, e carne. E carne aqui, na linguagem cristã, a de São Paulo, por exemplo, carne não quer dizer só os problemas do sexo. Carne é o egoísmo. O homem carnal é o egoísta. Pois isso. Mas São José Maria dizia: os inimigos da alma para nós são pensei que, achei que, as desculpas. Não, pensei que, olha, achei que, amanhã e depois. Quantas pessoas que se tinham proposto encaixar no dia, como deve ser, para uma pessoa que é um cristão, um batizado, que vai recebendo formação cristã e que, portanto, é chamado à santidade. E eu repito e repetiria pela enésima vez que ser santo é lutar para crescer. Porque a santidade não é estática. A bondade não é estática. A bondade estática mofa, apodrece. É crescer no amor a Deus, no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, no conhecimento do Evangelho, na vida de oração,
na relação com Deus, na intimidade com Ele, falar com Ele no coração. No amor à Eucaristia, isso é crescer no amor a Deus com obras. E no amor ao próximo, não nos deixando levar por uma rotina morna que equivale a não fazer nada. Uma coisa nebulosa e que acaba sendo negativa. Olha, eu não atrapalho ninguém, não mato, não roubo, e fica sendo um medíocre decadente, que você me desculpe, mas é o que todos nós somos às vezes. Medíocres, eu também, decadentes, quando nos descuidamos, que vamos para baixo em vez de ir para cima. Então, como é que anda a nossa preguiça? Pessoas que se propuseram alimentar a vida espiritual, que é a base de toda a outra vida, a que dá sentido, é como acender a luz, a iluminação, os faróis de um carro, a iluminação na rua, a que nos vai mostrando o caminho. Bom, isso é Deus que nos mostra através da nossa vida espiritual. E se tinha proposto, eu não vou deixar de ler o Evangelho todos os dias, ou de escutar uma gravação. Hoje em dia, as gravações, às vezes, são do mesmo valor que as leituras diretas do livro. Eu confesso que adoro muito mais, gosto muito mais de ler papel. As pessoas que gostam de ler, até o cheiro do papel é agradável para elas, não? Mas compreendo que as gravações nos podem trazer o mesmo cabedal de ideias, não? Pensamentos bons. Bom, já sei que aqui estão vários que todos os dias escutam um comentário bom do Evangelho. Ouvem redes sociais, etc. Tem vários. Bom, isso, mas agora não. Depois. E o depois é assassino. Nesse sentido, que depois é nunca. A tradução de depois, na prática, é essa. Nunca. Ou é amanhã. E amanhã é um dia em que o depois vai chutar para depois de amanhã e assim por diante. Há coisas espirituais adiadas. Há problemas não enfrentados. Cada um de nós tem que pensar. Problemas pessoais, em primeiro lugar. Inclusive os problemas de saúde, que é preciso enfrentar. Mas outros problemas morais, problemas de convívio, problemas de família. Preciso enfrentar. Às vezes o covarde ou o comodista. Pode ser, todos somos, não. Aqui ninguém pode se gloriar de nada. E adiamos, não enfrentamos. Para os pais, e os que se dedicam ao ensino, saber corrigir com carinho, com respeito pelas pessoas, mesmo crianças, mas não deixar que se percam, porque ninguém lhes diz nada, é um dever. Adiar isto é péssimo. Conversas. Eu teria que ter uma conversa com aquele meu filho. Mas o condicional também equivale a nunca. Eu teria. Não, eu tenho. E vou ver se é hoje. E se não, amanhã. Ou com a esposa, nós não dialogamos. Temos que falar com carinho, não, porque senão as coisas acabam saindo, mas de uma maneira bruta, com um rompante, uma expansão de ira, uma censura áspera. Isso estraga tudo. Não, eu teria que ter uma conversa, vamos ao restaurante, vamos tomar alguma coisa, passear um pouco e aproveitar, aí falamos. Por sinal, não é o tema da nossa oração hoje, mas sair com a esposa sozinho, o marido, mesmo que tenha vários filhos, é uma necessidade, eu acho, semanal para conversar, mas que cada um faça o que achar bem. Agora, eu um pouco para cutucar
esse ponto em que todos falhamos, todos nós falhamos, queria ler 2 textos de 2 bons escritores brasileiros. O primeiro é um texto do, vocês vão dizer, Padre Francisco tem muita devoção ao Nelson Rodrigues. Não, devoção não tenho, só que admiro a sua forma de escrever. É um homem que é da escola do Essa de Queiroz e escreve muito bem. E ele fala da morte de um amigo que se chamava Moacir. E diz, não se adia um olhar, um sorriso, uma frase. Há sempre uma palavra que não devemos calar. Somos perecíveis, mas esquecemos que somos perecíveis. Eis o que me pergunto. Quantas coisas eu não disse a Moacir Padilha, o companheiro, o amigo, enterrado segunda-feira de Carnaval em Petrópolis? Isso faz pensar. Essa pergunta eu quero fazer a mim mesmo e te peço que a faça você também. A faça também. A outra de Gustavo Corsão, esse escritor convertido ao catolicismo, que por ser de tendência direitista foi enterrado vivo, mas que escreve bem. E ele tem experiência disso que acabamos de ler, porque a sua esposa morreu de parto, jovem ainda. Depois voltou a casar. E diz, o que no primeiro momento mais se chora no falecido não é a falta dele que se adivinha para amanhã, para depois. Que falta me vai fazer amanhã? Vou encontrar o quarto vazio, a cama vazia amanhã, depois. É a falta que ele, o falecido, já faz no passado. É uma forma literária de se expressar. A falta que faz no passado é a decepção, o sentimento agudo de uma frustração. A retrospecção diante da morte deixa-nos o gosto amargo dos encontros imperfeitos e das soluções imperfeitas. É o peso do nunca mais que nos oprime intoleravelmente. As omissões. Disso fala Jesus e diz que nos vai julgar. Parábola dos talentos. O homem que confia seus bens aos dos seus funcionários viaja e diz, vocês negociem. E os que negociam e tiram todo o resultado, o fruto daquilo, são louvados. Muito bem, servidor bom e fiel. Fez o que eu esperava. Mas fica aquele encolhidinho, que não faz nada ruim, não mato, não roubo. Pegou aquela quantia preciosa, de alto valor, que lhe foi dada, e por medo a enterrou. E quando volta o senhor, o chefe, diríamos, diz, olha, aqui está o que é teu, mas você que fez com isso? Eu te dei para render, para trabalhar. Então reprova, vai fora daqui. Isso é o que dói, o que eu não fiz. E eu gosto muito, é um trecho mais longo, eu fico só nos pontos essenciais. Gosto muito do que diz Gustavo Corsão para uma pessoa que tem esse sentimento. Olho para trás e vejo tanta falha. Diz, pague-se aos outros o que já não se pode pagar ao que morreu. Valha-nos agora essa angústia passageira causada pelo invisível, a pessoa que já não vemos, para que melhor sirvamos o visível, as pessoas que vemos. E assim, o morto começa logo na eternidade o seu ofício de advogado dos vivos. Quer dizer, a lembrança do morto faz dele um advogado defensor dos vivos. Não faça com ele o que fez comigo. É uma boa solução, é um bom caminho.
Eu estava falando de saber começar, não deixar esses vazios na vida. Nesse sentido, São José Maria falava muito de um velho lema latino de séculos, que era o que todos os sábios, vamos dizer, entre aspas, recomendavam. O valor de seguir como lema em latim é odie nunc, hoje, agora. O que estamos dizendo, não deixar para amanhã. E ele chamava a essa coragem de enfrentar agora, o que deve ser enfrentado agora, o chamava de minuto heróico. Alguns de vocês já sabem que aplicava esse minuto heróico a um dos pontos em que mais se fraqueja, a hora em ponto de levantar. Não digo de acordar, porque a gente acorda, mas depois a preguiça, modifica um pouco o despertador. Não tem problema, mais 15 minutinhos ninguém morre, não? Mais meia hora. Não, ele dizia, temos que procurar ter essa fortaleza. É hora e ponto, não? Minutos heróicos há muitos ao dia. E para isso é preciso ter ordem. Sujeitar-se a um plano de vida, a uma vida planejada, não digo milimetrada, porque isso é de neurótico, isso é de louco. Mas sabendo primeiro isso, eu digo sobretudo uma ordem de prioridades. Não posso deixar isto para depois. Primeiro isto, depois isto, depois isto. Prever. Amanhã vai ser meio complicado, não quero deixar isso que eu me propus fazer. Vou adiantar. Até vou acordar 15 minutos antes. Muito bem. Sujeitar-te a um plano de vida, a um horário, é tão monótono, disseste bem. E te respondi, há monotonia porque falta amor. Quer dizer, olha, coisas de amor humano, histórias românticas, do rapaz enamorado perdidamente de uma mulher. Há muitas, desde os tempos antiquíssimos. Aquele que atravessava o Helesponto, aquele mar que leva a Bizâncio só para ver a namorada, aquele que acordava não sei a que horas. Bom, o amor humano, durante um tempo, porque depois as pessoas se cansam, depois de casado já não cruza mais o Helesponto, mas normalmente. Mas o amor humano faz coisas heróicas até. Bom, o amor divino poderia nos ajudar a fazer coisas um pouquinho mais sacrificadas. Não brinca. Aquele que se propôs ir à missa mais alguns dias no meio da semana, comungar mais algumas vezes durante a semana, confessar no mínimo uma vez por mês. Bom, vamos lá, não? E acontece então o que diz outro pensamento do livro Caminho. Quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo. E, portanto, poderás dar mais glória a Deus, agradar mais a Deus, trabalhando mais a seu serviço. Porque São José Maria nos ensinava que fazer a vontade de Deus, mesmo nas coisas mais materiais, mas as mais materiais, varrer o chão, é dar glória a Deus, é o ato de amor. Pode ser o ato de amor. Senhor, te ofereço agora limpar essa coisa que caiu no chão e sujou. Te ofereço isto. E tem o valor do amor. Ordem, precisamos de mais ordem. E de, como diz Cristo em outra das parábolas da vigilância, conhecer a vontade de Deus e prepará-la. Eu gosto muito dessa expressão. Preparar a vontade de Deus parece absurdo. Não, quer dizer, preparar o que a gente descobre que Deus lhe pede, que Deus quer. Deus quer isso, vou preparar. E finalmente, para não alongar, saber terminar bem, colocar a última pedra. Quantas coisas tem na vida que ficaram pela metade? Quantas resoluções, quantos propósitos morreram no meio do caminho?
Isso acontece com todos nós, não é para se achar um crápula, não. Qualquer pessoa média que tem defeitos, como todos temos, tem coisas dessas, mas é bom tomar consciência. Olha, eu comecei aquilo e não terminei, eu fiz depois de uma conversa, depois de ler um livro, depois aquilo comecei e parei. Eu tenho tantos livros lidos até a página 20 só. Comece e termine, não? Não precisa fazer o que um grande amigo meu se propôs fazer e eu não faço, porque não quero fazer, que é, começa um livro que é muito ruim, muito mal escrito e muito aborrecido. E ele, se comecei, vou terminar, diz, não começo um livro sem terminá-lo. Eu lhe digo, olha, não, eu começo um livro, se acho que é chato, largo e pego outro melhor, não? Mas, enfim, não precisa chegar a esse extremo. Mas um pouco mais, sim. E agora vou terminar com uma frase um pouco interessante, mas é daquelas que cutuca a consciência. O Thornton Wilder, é conhecido, um escritor americano, numa obra que se chama O Oitavo Dia, diz: a única coisa triste em relação à morte é o que se deixa inacabado. Guarde isso. A mim me cutuca. Deus queira que cutuque também. A única coisa triste em relação à morte é que se deixa inacabado. No trabalho, na vida espiritual, na formação cristã, no amor à esposa, no amor aos filhos. O que se deixa inacabado. Que Nossa Senhora nos ajude a imitar seu Filho Jesus, que morreu podendo dizer, tudo está consumado. Aquelas últimas palavras da cruz. Tudo está completo, acabado. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.